João diz que o Cordeiro, o Cristo de Deus, foi imolado antes que houvesse cosmos. Isso é extraordinário. Antes que houvesse átomo, antes que houvesse qualquer coisa. Isso é difícil de caber na minha mente, para ser sincero. Na mente de qualquer um. Isso é absolutamente chocante. Eu comecei a ler ávida e desesperadamente, e meu pai me empurrando para a filosofia clássica, depois para o existencialismo. Quando eu encontrei Søren Kierkegaard pela primeira vez, falei, encontrei meu irmão de leite. Aí fui encontrando identificações variadas com gente pensante, e a minha mente foi desenvolvendo as suas próprias elucubrações e reflexões. Isso tudo que você lia, todo esse teu estudo, todos esses autores, tudo isso que você via, já convertido, tu conseguia enxergar, tu conseguia encaixar Jesus, Deus, em tudo isso que você lia, que não necessariamente tinha a ver com uma noção teológica? Eu nunca não vi Jesus em coisa alguma. Eu sempre vi Jesus em tudo. E foi por isso que eu acabei desenvolvendo um teorema hermenêutico de interpretação. Eu vi você conversando com Pondé e vocês falam bastante sobre isso. Sobre Jesus, a chave hermenêutica. Isso. Porque eu comecei a olhar a vida a partir de Jesus. Jesus é o código, ele é a senha para o entendimento do mundo na tua visão. É mais do que a pedra filosofal, é mais do que o melhor encaixe. Sem Jesus, você pode compreender muita coisa, mas você não chega lá. E quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Cristo. Porque Jesus é o Cristo que se encarnou há 2000 anos atrás. Mas o Cristo é eterno. O Cristo é aquele que gerou, vamos supor que o Big Bang seja verdade. Tá. Não é? As teorias estão começando a variar, ainda vão variar muito. Mas vamos tomá-la como um pressuposto teórico ilustrativo do Big Bang. Então, Jesus é Deus morrendo. O universo é criado pela morte de Deus em Cristo. Como Paulo diz, Pedro diz, João diz, que o Cordeiro, o Cristo de Deus, foi imolado antes que houvesse cosmos. Isso é extraordinário. Antes que houvesse átomo, antes que houvesse qualquer coisa. Isso é difícil de caber na minha mente, para ser sincero. Na mente de qualquer um. Isso é absolutamente chocante. Que a gente Bom, vamos lá. A minha percepção de mundo, ela é amarrada pelas leis da física, pelas coisas que a ciência nos diz, pelas teorias, como a do Big Bang e tudo mais. Então a gente pressupõe, por exemplo, o tempo, a gente pressupõe espaço, a gente pressupõe um monte de coisa, gravidade, que tem a ver com a física e tal. Você falar pra mim que Deus é algo que é desde antes, desde sempre, e esse sempre é sempre, Mas tipo, antes do Big Bang, pra mim... Em qualquer perspectiva pela qual você veja, você vai se encurralar no mesmo lugar. Por exemplo, a gente está aqui, é Vila Prudente, né? São Paulo, Brasil, América do Sul, América Latina, Ocidente, Sul do planeta Terra, Sistema Solar, e aí você vai. Isso não foi difícil para eu compreender, eu tive um susto com essa percepção com 7 anos de idade, um susto que quase me engoliu vivo. Eu não sabia nem o que era aquilo, mas eu fui chupado, sugado por esse negócio, que está para além de toda lógica. E o que vem depois do que e o que é dentro do que? Em relação ao que cada coisa é. É a pergunta da física até o dia de hoje.
Foi a pergunta de Einstein, foi a pergunta do Stephen Hawking, é a pergunta dos físicos contemporâneos. Todo dia eles estão criando uma nova tentativa de teoria. Aí, por exemplo, espaço-tempo. Hoje em dia você já sabe da relatividade do espaço-tempo. Você sabe que o espaço-tempo podem ser dobrados. Você pode atravessar dimensionalmente de um lugar para o outro da galáxia, se dobrar o espaço-tempo. Não é maluco pensar que tudo isso, vamos lá, a teoria da relatividade, isso aí tudo ser dobrável e tal, isso é a partir de um ponto. Teve um ponto, que foi supostamente o Big Bang. Só que Deus não existe. Deus não existe. Se Deus existisse, ele seria uma criatura no meio da criação. Deus não existe, Deus é. Então ele é aquele em quem todas as coisas são e existem. Mas ele próprio é o que o Novo Testamento ensina, não é achável em lugar nenhum, é aquele que nunca ninguém viu e nem verá. A peremptoriedade da afirmação do Novo Testamento é tão chocante que ela diz isso. Ele é aquele que olhos nenhum jamais viram e nem verão. O único que revela a Deus é o unigênito do Pai, que é o Cristo eterno, que é a expressão dele para a criação, para aquilo que é criaturável em todas as dimensões. Mas até a nossa dimensão de espaço-tempo, hoje em dia já está em relatividade total. A gente sabe, a teoria das cordas já nos colocam na possibilidade de 9 planos dimensionais paralelos, que coincidentemente são os 9 planos que Paulo menciona no Novo Testamento também. Coincidentemente? Coincidentemente, 9 planos paralelos, de existências paralelas. Então, eu não tenho como não ver Jesus em tudo. Eu vejo e não me choco nada, os milagres de Jesus. O crente religioso, ele diz, não, Jesus tem poder porque ele andou sobre as águas. Meu Deus, ele andou sobre as águas porque ele é o criador de todos os fenômenos que existem em todas as dimensões, de tudo que se possa configurar como sendo criação. E aí o que ele dobra a gravidade, ele dobra o espaço-tempo. Para ele, aquilo não é um milagre, é milagre para Pedro, para Tiago, para João, para o Caio, para o Igor. Para ele é corriqueiro. Para ele, não. Jesus nunca violou nem lei nenhuma do que ele tenha criado, que o Cristo eterno criou. O apóstolo Paulo diz algo chocante, diz que nele tudo subsiste. Todas as coisas decorrem dele. E é interessante que João começa o evangelho dele no tempo que ele estava morando lá em Éfeso, em Mileto, do lado de Éfeso, da Turquia atual, que era um centro acadêmico maravilhoso, de Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo naturalista, muito antes dos filósofos gregos clássicos. Foi o cara que surgiu com o conceito do átomo. Ele disse que o universo tinha seu sentido, sua razão de ser no Logos, que é o que João diz, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Que na nossa tradução é o verbo, ou a palavra. Mas o Logos carrega um significado daquilo que intrinsecamente é a razão de ser de tudo que existe, sem o que nada existiria. Então não importa qual seja a dimensão para a qual você viaje, porque o espaço-tempo é uma das dimensõezinhas que a gente tem, com gravidade, sensação de espaço-tempo, tudo isso. Mas a gente tem na Bíblia, e é pena que os cristãos não entendam a Bíblia para além da semântica de 4.000 anos atrás, ou de 2.000 anos atrás, ficaram congelados na semântica de, no mínimo, 2.000 anos atrás, que é aquela que chama
essas múltiplas criaturas bíblicas que aparecem em tudo, só chama de anjo, que significa mensageiro, carteiro, recadeiro. É um cara que vem de outra dimensão trazendo uma mensagem. Mas quando você vê as descrições daqueles caras, alguns têm aparência humanoide, outros não. Outros são olhos, são bolas cheias de olhos para dentro e para fora. Outros são seres com 4 faces. Outros são entes feitos de algo semelhante a um relâmpago, a uma energia relampejante. Outros são rodas girantes, uma dentro da outra, como em Ezequiel, igual um disco voador, com cambotas que pousam. Outros têm todos os tipos de definição daquilo que hoje a gente chama de OVNI, disso, daquilo, que é só um problema semântico. Aí os cristãos ficam chocados com os OVNIs. Não deveriam, porque a Bíblia está cheia de coisas não identificadas, que ganharam o apelido de anjo, de arcanjo, de querubim, de serafim, de outros seres de outra natureza, de girantes, como lá em Ezequiel, ou de vigilantes. São nomenclaturas diferentes, humanas, condicionadas ao espaço-tempo. Aí você vai ver que era do mesmo modo que os persas chamavam. Você começa a ver a semelhança disso com uma antropologia universal, de modo que eu não sou alguém que pensa apenas com categorias bíblicas. Eu penso a Bíblia a partir de Jesus, e só fica da Bíblia para mim como palavra de Deus relevante aquilo que passa pelo filtro de Jesus. O que não passa pelo filtro de Jesus, seja do Velho Testamento para cá, ou seja, de hoje para Jesus, o que não passa nessa peneira, que eu chamo de chave hermenêutica, é conjuntura e é circunstancialidade e é apenas aplicativo momentâneo no espaço-tempo.